A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui em cima do Monte da Luz, aqui em São Paulo. Hoje está um pouco frio, garoando, mas quero fazer aqui essa live, essa palavra para o nosso coração. Amém? Em primeiro lugar, amados, eu quero aqui citar alguns textos bíblicos para essa reflexão. No livro de Lucas 22:39, diz assim: E como de hábito ou costume, Jesus todos os dias subia ao Monte das Oliveiras para orar, e os seus discípulos o seguiam. E chegando ali, disse: Olha, entreis em oração, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Bom, querido, em primeiro lugar eu quero que vamos entender o seguinte: o que sucederá, o que acontecerá quando você obedecer e ser imitador de Cristo? Será que você vai padecer, sofrer? Você vai... Não. Quando nós nos tornamos imitadores do Senhor Jesus, quando nós tornamos obediente, fiel a Ele, querido, quando nós obedecemos às ordenanças, os mandamentos de Cristo, pode ter certeza que as coisas vão se realizar, vão se concretizar na nossa vida. Jesus Cristo era imitador de quem? Do Pai. E tudo que Jesus fez, ele imitava o Pai. E onde Jesus está, o que ele conquistou, o que ele galgou. Ok? Entenda uma coisa. Hoje, a gente tenta se espelhar em tantas coisas nesse mundo, mas esquecemos que temos que ser espelho, modelo, imitador de Cristo. Jesus chegou para os discípulos: Olha, eu estou subindo para orar. Vocês vão me seguir? Eles disseram: Sim, vamos seguir. Mas Jesus disse: Olha, beleza, mas quando chegar lá eu vou orar. Vocês vão orar também? Queridos, imagina o seguinte: se eu tenho um líder, você tem um líder, que é um homem de oração, um homem de jejum, um homem que tem um compromisso com a palavra de Deus, que chega cedo na igreja, que vai orar. Você acha que você não deveria ser imitador desse líder? Preste bem atenção em algo aqui. Você lembra em 1 Coríntios 11:1? Sabe o que Paulo diz? Seja meus imitadores, porque de Cristo eu sou imitador. O que Paulo está querendo dizer? Olha, eu imito Cristo. Sou discípulo de Cristo, vocês são meus discípulos. Eu faço o que Cristo mandou fazer. Eu olho para a vida de Cristo e imito Ele. Será que isso não é um testemunho, um exemplo que eu estou deixando para vocês? Paulo era um homem de oração, Paulo tinha um compromisso. Então, querido, se eu quero ser sucedido na vida, não basta eu só olhar, eu tenho que imitar. Porque não adianta eu olhar para uma pessoa que profetiza, uma pessoa que tem uma casa, um carro, tem um cargo bom, olhar e ficar com inveja, com ciúme. Mas eu vou imitar. Que hora que você acordava para estudar? Que hora que você acordava para ir orar? Que hora que você estaria no monte? Que hora que você estaria crendo, obedecendo? Opa, eu vou seguir. Porque Jesus, toda madrugada, estava lá no monte. E estava ali ouvindo a palavra, estudando a palavra. Você está entendendo? Quando Satanás chegou em Mateus 4, verso 4, quando Satanás chegou, Jesus Cristo, foi a palavra, o jejum, a oração que Jesus Cristo ali venceu. Entendeu? Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, Paulo está dizendo: seja meus imitadores, como de Cristo eu sou.
Você está entendendo? Será que isso não é importante? Às vezes, eu chego cedo na igreja, vamos supor, a um domingo, o culto começa às 18 horas. Eu chego 4 horas. E tem pessoas que chegam 18 horas, 18h05, 18h10, 18h20. Mas um domingo, será que ela não poderia se preparar para dizer, eu vou ser modelo, eu vou ser exemplo do meu líder? Vou chegar cedo também. Você está entendendo? Eu não sei o que você tem que fazer, mas Jesus disse, olha, eu estou indo para o Monte das Oliveiras, você vai? E os discípulos seguiam. Chegando lá, Jesus disse, olha, eu vou orar, vocês vão orar também. Só que quando chegando lá, eles foram dormir enquanto Jesus estava ali orando. Jesus o advertiu, olha, vocês chegaram aqui e não oraram, porque tem muitas pessoas que chegam cedo na igreja, sabe o que eles vão fazer? Conversar. Vem pro monte, sabe o que eles vão conversar? Não mete a cara no pó, não ora. E depois querem que a vida desenvolva, as coisas aconteçam. Eu estou dizendo, não basta eu só olhar para uma pessoa de sucesso se eu não sacrificar. Eu olho para uma pessoa vencedora, mas o quanto ela teve que treinar, estudar, fazer tudo, né, para vencer também na vida. Então, não basta eu só dizer, nossa, a pessoa, nossa, lá, tem uma casa, um carro, é bem sucedida, nossa, é um apóstolo, é um profeta. Mas quanto tempo você passa lendo a Bíblia dentro de uma escola? Quando você passa um tempo orando? Quando você passa crendo, obedecendo, humilhando, buscando a presença do Senhor? Então, preste bem atenção. No livro de Efésios 6:1 diz, sejais imitadores de Deus, porque eu também sou imitador de Deus. Paulo falando, seja imitador do Deus, seja imitador de Deus. Imitador de Deus, Deus não ama, Deus não perdoa, Deus não é misericordioso, Deus não é benevolente, então eu vou ser imitador de Deus. Eu vou dar o meu melhor, eu vou praticar o melhor. E tem pessoas querendo viver o melhor, querendo ter o melhor, querendo chegar, viver, ser exaltado, sem ser imitador de Deus, sem ser imitador do teu líder. Quer ver uma coisa? Você, no livro de Hebreus 13:7 diz, ó, lembra dos teus líderes, que vos falam a palavra de Deus, e a fé dos quais imitai em toda a sua maneira de viver. Você está entendendo? Imita o teu pastor. Querido, eu sempre digo, nunca imita ninguém. Ele pecou, eu vou pecar também. Ele não ora, eu não vou orar. Ah, ele fez coisa... Não. Isso é ser imitador de Satanás. Ser imitador de um homem de Deus é um homem que se dedica, ter responsabilidade e compromisso com as coisas de Cristo, viver uma vida em santidade, em buscar ao Senhor. Por exemplo, eu estou aqui no monte, chovendo, garoando, ok? Cedo. Sabe o que eu poderia fazer? Vou ficar em casa, chovendo, garoando e tal, vou ficar na minha zona de conforto. Mas a pergunta é sempre nessa zona de conforto que Davi ficou e que muitos ficaram, que o inimigo amarrou. Então, querido, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Hebreus 13:7-17 diz, né? Sujeitai ao teu pastor e obedecei, porque ele vela pela tua alma, porque há de dar conta. Então, querido, ser imitador, ser exemplo, ser modelo de Cristo. Paulo diz, sejais meus imitadores. O que Paulo se tornou? O que Paulo viveu, venceu? O que Jesus venceu? Em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Em nome do Senhor Jesus. Então, querido, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, às vezes
tem pessoas que elas querem a oportunidade, e as oportunidades chegou, ore. A oportunidade chegou, jejue. A oportunidade já chegou, esteja. Sabe? Eu vejo pessoas em um dia de feriado, em um dia de domingo, sabe? Poxa vida, vou fazer as minhas coisas bem mais cedo, porque às vezes o culto, em alguns lugares, no domingo, começa às 19h30, 18 horas. Eu vou chegar mais cedo. E vou chegar, meu pastor, meu apóstolo, eu vou orar com o Senhor. Ou enquanto o Senhor ora, eu vou ficar aqui na porta. Sabe, irmãos? Agora chega no meio do culto, chega depois que o culto termina. Você não está sendo imitador do seu líder. Você não vai viver em pessoas, sabe? Tem que ter essa fome, tem que ter essa sede para viver as coisas de Cristo. Em nome de Jesus, porque assim nós vamos vencer. Veja como Cristo viveu e veja onde Ele está e siga. Em nome de Jesus, ser imitador de Cristo é amar, é perdoar, é viver uma vida de oração, de jejum, de busca. Jesus falou em Mateus 7, 17, 21, olha, essa caça e legião de demônios só sai com oração e jejum. Então eu vou orar, vou jejuar, porque eu estou crendo, obedecendo, eu estou sendo imitador, eu estou obedecendo a voz do Senhor. Seja um vencedor na vida. E para ser um vencedor na vida, deixa eu te dizer, você não vai imitar um mendigo ali não, tá? Você não quer ser como um mendigo. O mendigo bebe, fuma, isso, aquilo, outro, nunca quis trabalhar, não quis orar e está lá mendigando. Você vai querer ser imitador daquela pessoa? Não, mas só o fato de você não querer ser imitador, mas você está fazendo, pegando o mesmo caminho que ela pegou, então você vai ser uma dela. Agora, você vê uma pessoa que dormiu tarde, porque foi orar, porque foi estudar, foi ler, para passar num concurso, para estudar. Então, opa, eu vou fazer. Então, eu quero ser um vencedor. Então, eu sigo o exemplo. Eu tenho aquela pessoa como meu modelo, como meu exemplo, porque eu quero ser um vencedor. Se eu não oro, se eu não busco, se eu não oro, se eu não jejum, se eu não vou para a igreja, se eu não creio, não obedeço, então a minha vida, eu estou sendo imitador, por mais que eu não queira, mas eu vou ser aquela pessoa caída e derrotada. Amém? Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu sou o apóstolo Cleus. Eu peço 4 coisas. Querido, torne membro desse canal. Seja membro desse canal. Ative o sininho da modificação. Perdão, falei errado. E também compartilhe. Dê o seu joinha. Dê lá o seu like. Põe lá o seu like. E compartilha para um amigo. Vai lá e fala, meus amigos, meus parentes, envia esse vídeo para alguém e fala, olha, dê o like, curta, compartilha esse vídeo, porque para que o algoritmo do YouTube entenda que esse conteúdo é maravilhoso, é a palavra de Deus, é um estudo, um ensinamento. Amém e amém.